Capítulo 1. Labirinto e o pote de ouro. As fábulas dizem que na saída de um labirinto existe um pote de ouro. Acredito verdadeiramente que a vida é como esse labirinto, um caminho de escolhas e decisões que reserva recompensas a todos que chegam ao fim. Na metáfora, o labirinto simboliza os desafios que teremos ao longo de nossa vida para conquistar algo de valor, e o pote de ouro é a recompensa que obteremos ao cruzá-la. Em nossa jornada terrena, possuímos um grande labirinto para cada área da vida, de vários outros labirintos reservados para cada objetivo ou desafio. Então, tudo tem um labirinto. Cada etapa de nossa vida tem um labirinto. Labirintos são como as provas do colégio. Se passamos, somos recompensados e estamos aptos a avançar para um novo e mais alto nível. Porém, se não passamos, continuamos no mesmo nível, no mesmo estágio, sem conquistas e sem avançar, observando com frustração os amigos e colegas que chegaram lá. De fato, podemos escolher entrar ou não nos pequenos e grandes labirintos reservados aos nossos objetivos. Entretanto, ao sairmos da adolescência e entrarmos na fase adulta, que é onde vocês estão, somos jogados nos labirintos referentes a cada uma das áreas da vida: profissional, labirintos na área profissional, na área emocional, na área espiritual, com parentes, na área conjugal, com filhos, na área social, na saúde, no servir, no intelectual e no financeiro. Tudo isso são labirintos, são dificuldades e etapas que a gente tem que vencer, tá? E não tem jeito. Querendo ou não, você está irremediavelmente dentro dos seus labirintos. Devemos nos lembrar de que, para cada área da vida, existe um labirinto cheio de caminhos e escolhas. Esteja certo de que, bem ou mal, você está simultaneamente dentro do seu labirinto financeiro, conjugal, familiar, profissional, emocional, de saúde e assim por diante. Talvez você esteja parado dentro de um dos seus labirintos, ou, quem sabe, esteja andando devagar ou indo na direção errada. Seja como for, você está dentro de cada um deles. Então, a pergunta é: você conseguirá atravessá-los e chegar ao outro lado para pegar seu pote de ouro? Ou será mais uma dessas pessoas que vive sem realizações ou conquistas significativas? Pessoas presas e paradas dentro do seu labirinto. Da mesma forma, quando entramos na juventude, entramos também no labirinto profissional. E mais uma vez poderemos escolher labirintos simples e fáceis de atravessar, que nos trarão pequenas recompensas. Também poderemos escolher labirintos desafiadores, grandes e complexos, que trarão a possibilidade de grandes recompensas. A pergunta é: como atravessá-los? Que orientação, que conhecimento e que ferramentas me auxiliarão a atravessar o labirinto? Algumas pessoas atravessam labirintos grandes e complexos e outras pessoas não serão capazes de atravessar os menores e mais simples labirintos. O que difere os dois tipos são as ferramentas, os conhecimentos e os saberes usados. As pessoas podem ser as mesmas. O que importa no final das contas é que conhecimento, que ferramentas elas usam para se localizar no labirinto e avançar na direção certa, escolhendo os caminhos certos. Ou seja, o que importa é a capacidade de tomar as decisões certas para vencer seus desafios. Como eu sempre digo, tem poder quem age e mais poder ainda quem age certo. E para você agir certo, você precisa de conhecimento. As questões da vida de quem busca algo a mais são: como atravessar os pequenos e grandes labirintos, como obter as recompensas prometidas, como enfrentar os desafios e escolher os caminhos certos, como não se perder no meio da jornada. Este primeiro capítulo trata de como escolher os labirintos certos, atravessá-los
e ao chegar do outro lado, pegar o tão sonhado pote de ouro e todas as recompensas reservadas a quem venceu os desafios no caminho. Se você anseia por conquistar potes de ouro e fazer a vida valer a pena, venha comigo neste e nos próximos capítulos. Lembre-se, pequenos objetivos geram grandes labirintos e pequenas recompensas. Grandes objetivos geram grandes e complicados labirintos, mas com recompensas maiores ainda. Tenho certeza de que juntos poderemos atravessar qualquer labirinto que você escolha vencer. Como falei anteriormente, muitas pessoas, por medo da crítica, do fracasso ou por não se acharem capazes ou merecedoras, preferem não entrar nos labirintos da vida, ou seja, não encaram os desafios, permanecem estáticas, conformadas, acanhadas diante de um mundo de possibilidades. Muitas pessoas, na verdade, nem pararam para pensar que podem aprender a vencer seus desafios, a ganhar dinheiro e a se tornar prósperas. Também não aprenderam ou não perceberam que podem aprender a ser felizes no casamento, a progredir profissionalmente no trabalho. Eu o convido a acordar e a perceber que os labirintos estão aí e que qualquer pessoa disposta a obter conhecimentos e saberes certos poderá atravessar os labirintos, seja qual for, financeiro, profissional, conjugal, na área da saúde ou na criação dos filhos. Não importa qual é o labirinto, nós podemos aprender a atravessá-lo. Existe sim conhecimento disponível para auxiliá-lo e ajudá-lo a vencer os labirintos da sua vida. Pare e aprenda. Busque conhecimento, encontre a bússola certa, o GPS certo, a pessoa certa, a ferramenta certa para levá-lo a atravessar o labirinto. Por mais complexo que seja, e chegar ao seu pote de ouro, aquele pote de ouro, o grande pote de ouro da sua vida. Não fique parada. Aprenda. Este livro está repleto de perguntas poderosas de sabedoria. PPS, ele chama de PPS, Perguntas Poderosas de Sabedoria, as quais você deve responder sinceramente. Então, é importante sempre ter caneta para registrar por escrito suas respostas. Neste livro sempre haverá espaço disponível para você escrevê-las, porém, se considerar o espaço curto, utilize um caderno para responder. Dedique-se a cada tarefa com empenho. Isso será fundamental para obter os resultados desejados. Não pegue papel e caneta e escreva. Perguntas poderosas de sabedoria para vocês melhorarem de vida. Pegue papel e caneta e responda. Em que área da vida de você, em que áreas da vida você está tendo dificuldade para atravessar os labirintos? Coloque aí no seu papel. Quais recompensas, ou qual pote de ouro você deseja receber ao cruzar os labirintos relacionados anteriormente? Os desafios que você está enfrentando. O que você quer de recompensa? Espera de recompensa de cada desafio. Quais são as ações que você deve estabelecer e que o ajudarão a vencer os labirintos maiores e alcançar os seus objetivos? Então, o que você deveria fazer? Então, o que você pode fazer para poder melhorar essa dificuldade ou esse desafio que você está enfrentando para você conseguir a sua recompensa? Preparação versus arrogância. Atravessar o labirinto parece ser um grande desafio para a maioria das pessoas. Eu ouço muitas pessoas dizerem: independência financeira e riqueza não são para todos. Montar uma empresa e ter sucesso é muito difícil nos dias de hoje. Dizem ainda: hoje em dia, 3 entre 10 casais se divorciam e os que permanecem juntos não são felizes. Na verdade, o que essas pessoas estão dizendo é que não é nada fácil atravessar os labirintos da vida e conquistar seus sonhos. É o mesmo que dizer sorte no jogo, azar no amor. Mas posso afirmar, essas pessoas estão erradas. É fácil ganhar dinheiro, é fácil ter um corpo saudável, é fácil construir uma carreira ou empresa de sucesso, é fácil construir uma família feliz. O difícil é se preparar para isso. Por isso que eu falo, tem que buscar conhecimento. Em outras palavras, é fácil atravessar o seu labirinto financeiro e conquistar aquele superdote
super pote de ouro. O difícil é achar quem esteja verdadeiramente disposto a se preparar para atravessar o labirinto. É fácil atravessar o labirinto da saúde e ter um corpo forte e saudável. O difícil é se exercitar e se alimentar da maneira certa. É incrível como tantas pessoas motivadas e comprometidas com o sucesso entram nos labirintos da vida completamente despreparadas. Elas entram nos labirintos em busca de realizar sonhos com tanta autossuficiência e arrogância, acreditando que sozinhas conseguirão chegar à saída. De maneira geral, essas pessoas arrogantes e autossuficientes vivem no modo tentativa e erro. Elas seguem um caminho que aos olhos delas parece adequado até lá na frente esbarrarem em um muro e perceberem que era o caminho errado. E novamente, de modo arrogante, sem pedir ajuda, sem buscar aprender como atravessá-lo, segue o labirinto adentro em busca do pote de ouro. E mais uma vez encontra um beco sem saída. Então a gente precisa de pessoas, a gente não pode ser arrogantes. Por pura arrogância, muitas e muitas pessoas desperdiçam a vida tentando sozinhas desvendar os labirintos da vida. Mergulham em uma vida de fracasso ao entrarem em seus labirintos sem o conhecimento necessário, sem estudar, sem se preparar adequadamente, sem usar a tecnologia disponível e sem pedir ajuda às pessoas certas que já fizeram este trajeto. Essas pessoas acreditam que apenas a boa intenção e a boa vontade serão suficientes. Não, gente, por isso que muitas empresas quebram. Por isso que muita gente não fica no seu emprego, porque não buscam se informar e conhecer mais. Certa vez, uma conhecida orgulhosamente compartilhou que abriria uma loja de roupas no shopping mais chique da cidade. Curioso, perguntei quanto custaria e se ela já tinha dinheiro para investir no negócio. Ela respondeu, custa entre 1 milhão e 2 milhões de reais. Tenho metade do dinheiro de que preciso. Então eu perguntei como ela havia conseguido o dinheiro. E ela respondeu com um sorriso no rosto. Meu pai e meu marido vão me ajudar a abrir esse negócio. E continuou. Estou tão feliz. Você me dá força nisso, Paulo? Respondi, é claro que não. E ela perguntou, você não me apoia, Paulo? E confirmei minha resposta, não. Percebi que ela não me entendeu. Então perguntei, que loja você já montou? O que entende de moda, de gestão, de vendas, de pessoas, de ferramentas? E ela respondeu, não entendo nada. Então falei, e como você quer que eu te dê força? Não posso fazer isso, pois eu gosto de você. Minha amiga não percebeu que o pai e o marido não agiam com o discernimento necessário. Não se guiavam pela visão de um gestor de negócios. O tamanho do problema daquela jovem representava a complexidade e o tamanho do labirinto em que estava entrando. Com essa perspectiva e por querer ajudá-la, além de fazê-la refletir mais profundamente sobre a questão, fiz algumas perguntas. Você gerenciou alguma empresa? Ela respondeu com um sorriso ingênuo. Não, eu nunca gerenciei uma empresa. Continuei minhas perguntas poderosas de sabedoria. Em algum momento de sua vida, você empreendeu algum negócio? Meio sem jeito, mas ainda com um sorriso otimista e ingênuo, ela respondeu que nunca tinha trabalhado na vida. Mais perplexo ainda, fiz uma saraivada de perguntas. Você já negociou com bancos ou credores? Você entende de questões tributárias? Você entende os números financeiros de uma empresa como fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial? A tudo ela respondeu com um sorridente não. Era óbvio que o labirinto dela guardava um gigantesco pote de ouro na saída, mas também era mais do que óbvio que ela não estava preparada para atravessar aquele labirinto. A arrogância era nítida na atitude da jovem. Como uma pessoa que nunca se desafiou em nenhum tipo de labirinto empresarial, sem conhecimento e sem ajuda especializada, se lançará em um complexo e intricado labirinto. Olhando para esse caso, pode até parecer a ingenuidade dela, mas não se engane. A ingenuidade é irmã gêmea da arrogância. O que ela estava vivendo era um perigoso surto de arrogância ao se julgar capaz de vencer os mais complexos e graves desafios embutidos na abertura de uma loja em um shopping. Filmes, telejornais e novelas frequentemente nos mostram pessoas despreparadas vencendo os mais desafiadores labirintos. Isso pode acontecer, porém as chances são de 1 em 1 milhão. Trata-se da exceção da exceção. Para cada pessoa despreparada que conseguiu atravessar um labirinto desafiador, existe 1 milhão de perdidos ao longo do caminho.
Espero que você não esteja contando com milagres ou com a sorte para vencer em labirintos desafiadores. Quando aceitamos entrar em um labirinto de grandes desafios, seja pelo tamanho do problema a ser resolvido ou pelo tamanho do objetivo a ser conquistado, precisamos nos perguntar se de fato estamos preparados para isso. No caso dessa conhecida que mencionei, antes de entrar em um labirinto tão complexo, ela deveria se preparar de maneira extraordinária com conhecimentos, saberes e tecnologias capazes de fazê-la atravessar tal labirinto. No entanto, mesmo que ela estivesse tecnicamente preparada, será que ela estava emocionalmente preparada para tal desafio? A única maneira de descobrir seria entrar em um labirinto menor e menos complexo no qual ela pudesse testar suas novas habilidades e competências, mas também aprender ainda mais durante a jornada em um labirinto mais simples. Atravessando um labirinto sem estar preparado. Todos nós já vimos casos e mais casos de pessoas que mergulharam em labirintos que não estavam preparados para vencer. Elas se desafiaram a escalar os picos mais altos ou a fazer travessias em lagos e mares. Sabemos pelos livros de histórias e pelos telejornais o resultado desastroso para muitas dessas pessoas. Trazendo para o nosso dia a dia, quantas pessoas despreparadas nós vimos se aventurarem no labirinto do empreendedorismo, julgando-se super preparadas para atravessar e conquistar o seu pote de ouro. Pessoas que deixaram seus empregos, venderam suas casas, endividaram-se em bancos ou em empréstimos pessoais para entrar no labirinto do empreendedorismo. Pessoas que se sentiam seguras e confiantes, porém, a cada nova curva se deparavam com uma parede intransponível que as obrigava a voltar e recomeçar. Cada recomeço, cada caminho errado, cada minuto perdido consumiu seus recursos. Depois de um tempo, viram-se sem recursos, sem ajuda e sem condições de chegar a algum lugar, presas ou perdidas no labirinto que antes significava o caminho para seus sonhos mais importantes e agora representava seus piores e mais irremediáveis pesadelos. É muito comum pessoas virem até mim felizes e entusiasmadas para compartilhar que vão empreender em um super negócio. Dizem que o negócio será extraordinário e ganharão muito dinheiro. Com respeito, responsabilidade e amor por essas pessoas, faço sempre perguntas poderosas de sabedoria, para que elas tenham consciência de suas competências para atravessar aquele labirinto. Perguntas poderosas de sabedoria. Papel e caneta na mão agora. Qual é o grande objetivo da sua vida hoje? Responde aí. Relacione a seguir as habilidades ou os conhecimentos de que você precisa para atravessá-lo e depois dê uma nota de 0 a 10 para quão apto está para colocar em prática tal habilidade. Então você vai colocar habilidade e conhecimento. Lista de 1 a 10, né? Ou se não tiver 10 habilidades, tiver menos, lista suas habilidades e seus conhecimentos que você tem. E na frente você vai colocar de 0 a 10, né? Qual é o nível dessas habilidades e desse conhecimento, né? Habilidades e conhecimentos que você precisa para trabalhar, e depois dê uma nota de 0 a 10 para quão apto está para colocar em prática a habilidade. Então, 0 a 10, quão apto você está para colocar essas habilidades em práticas que você tem. Pergunta 3. De quais livros, vídeos e cursos você precisa para estar verdadeiramente preparado para atravessar esse labirinto? Em que outro momento da sua vida você entrou em um labirinto ou desafio e descobriu não estar preparado para atravessá-lo? Se você entrar nesse labirinto sem estar realmente preparado, quais são os possíveis prejuízos? Tem noção das coisas? Então, para e reflita sobre tudo na sua vida. Olhando para a minha própria vida em 2007, eu contabilizava ótimos resultados em todas as áreas, porém, mais uma vez eu estava me autossabotando. Com mais uma queda e retrocesso na área financeira, percebi que eu não havia atravessado meu labirinto financeiro nem pegado meu pote de ouro definitivo. Havia conquistado apenas metas financeiras e vencido pequenos labirintos, mas estava longe de vencer. Por ter algumas conquistas e avanços, ensoberbeci, acomodei-me e parei de continuar aprendendo.
Novamente fiquei paralisado, sem saber para onde ir ou como sair daquela situação. Vencer um labirinto não nos garante vencer outros labirintos. Então, cada fase sempre teremos um desafio, né? Quem navega por um pequeno rio pode não estar preparado para atravessar um grande lago, muito menos para navegar no mar e provavelmente menos preparado ainda para atravessar o oceano. Veja acontecer com inúmeras pessoas o que aconteceu comigo em 2007. Por avançar em seus labirintos até certa parte, com otimismo infantil, acredito que já venceram. Vencer e atravessar labirintos no passado não garante que você esteja pronto para atravessar outro. Você provavelmente conhece a história de Davi, um menino pastor de ovelhas, ruivo com no máximo 1,65 m de altura, que derrotou Golias, um soldado filisteu com mais de 2,83 m de altura. Poucas pessoas sabem que esse menino já havia derrotado um urso e um leão. Golias não era seu primeiro grande desafio. Davi era pequeno e jovem, porém era experiente em grandes desafios e muito bem treinado. Eu me ponho a imaginar quantas cenas ou milhares de vezes Davi treinou lançar a funda no alvo. Ele não entrou naquela disputa como quem vai para uma aventura, mas como quem enfrenta um desafio enfrentado e vencido outras vezes. Há dois detalhes importantes que fazem toda a diferença. O primeiro é, ele tinha experiência de derrotar um leão e um urso. Segundo, ele treinou lançar a funda centenas e milhares de vezes. Então, quando falo de atravessar o labirinto, preciso fazer duas perguntas. Você tem experiência de êxito em atravessar labirintos semelhantes ao que deseja enfrentar agora? Mesmo com experiência e competência comprovada, você se preparou para o desafio específico que é esse novo labirinto? No mundo empresarial, muitas pessoas tiveram um sucesso tremendo na carreira como executivos, mas ao empreenderem negócios próprios fracassaram drasticamente, perdendo todos os bens conquistados ao longo da vida. Elas não entendem que vencer o labirinto de uma carreira executiva é completamente diferente de vencer o labirinto de um empreendedor. Não quer dizer que seja mais fácil ou mais difícil. São labirintos diferentes que exigem habilidades, conhecimentos e competências diferentes. Isso se aplica a tudo na vida. Não é porque um jogador de futebol jogou nos melhores times do mundo que estará pronto para ser um técnico de futebol de destaque. Vencer o labirinto do jogador de sucesso é uma coisa. Vencer o labirinto de técnico é um desafio diferente do primeiro. Certo dia, em uma conversa com uma arquiteta, ela me falava de sua carreira profissional. Contou que nos primeiros 10 anos de carreira cresceu muito. Nos últimos 3 anos, sua carreira havia declinado. Expliquei que para crescer necessitamos vencer certos labirintos e para nos mantermos no topo é necessário atravessar outros labirintos e vencer outros desafios. São labirintos diferentes com expertises diferentes. O que eu sei me trouxe até aqui e é justamente o que eu ainda não sei que me levará adiante. Usando nossa metáfora, os labirintos que você atravessou ou trouxeram até aqui e são justamente os labirintos que você ainda não venceu que o levarão adiante. Perguntei à minha amiga arquiteta, quais são os labirintos que você precisa atravessar para voltar a crescer em sua profissão e carreira? Segui com a pergunta complementar, e quais serão os outros labirintos que farão você se manter no topo? Depois dessas perguntas, ela me olhou em silêncio, como quem procura em si uma resposta. Passado algum tempo, disse, não tenho ideia do que fazer, não sei se estou perdida no meu labirinto profissional ou se sequer entrei em um novo labirinto. O fato é que ela soube atravessar os labirintos do início da carreira e soube cruzar os labirintos em anos de carreira vencedora. Porém, os dias de hoje pedem um novo labirinto. O que ela sabe o ajudou a chegar até aqui, mas é justamente o que ela ainda não sabe que o levará adiante. Eu trago aqui um tema icônico. O sucesso do passado não garante o sucesso no presente, muito menos no futuro. Ter atravessado labirintos do passado não garante atravessar os labirintos do futuro. São novos e diferentes labirintos. Achar que está pronto para atravessar os novos labirintos sem novos saberes é cair nos maiores motivos de fracasso, a arrogância e a autossuficiência. Agora vou deixar algumas orientações. Você já está dentro de vários labirintos simultaneamente. Não acredite
que por ter vencido o labirinto do passado, você está apto a vencer os labirintos do futuro. Busque as ferramentas e os saberes necessários para os novos e desafiantes labirintos. Ter vencido o labirinto profissional não garante vencer o labirinto financeiro e assim por diante. Escolha os labirintos que contemplam o pote de ouro que você deseja. Labirintos desafiadores pedem uma preparação mais intensa. Se o labirinto em que você se encontra hoje é muito desafiador, você não precisa desistir dele. Prepare-se e estabeleça labirintos menores. Divida seus labirintos grandes em vários labirintos menores, ou seja, uma grande meta precisa ser subdividida em metas menores e mais fáceis de serem conquistadas. Não existem labirintos muito fáceis nem labirintos muito difíceis. Existem pessoas preparadas ou despreparadas para atravessá-los. Contentar-se em vencer pequenos labirintos no presente pode significar frustração no futuro.